Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da série Desafios da Gestão Pública para 2022. E hoje nós vamos falar de um tema super importante e que gera muitas dúvidas aí dos gestores, que é justamente o terceiro setor. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público na Ribeiro Veio Advogados, em Brasília, e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, hoje nós vamos falar do terceiro setor e o que vem a ser isso. Geralmente, em questão de economia, essa parte de setores é classificada como primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor vem a ser a administração pública, o Estado. O segundo setor, a questão privada, econômica, com fim lucrativo. São as empresas aí, as indústrias, as atividades comerciais. E as pessoas físicas liberais, autônomas e tudo isso. E o terceiro setor, que vem a ser uma junção, das duas coisas. São entidades que não são públicas, são entidades privadas, de direito privado, mas que não têm um fim lucrativo econômico, como as do segundo setor, e que prestam auxílio aí ao primeiro setor, que é a administração, para conseguir ofertar os serviços à população, serviços de qualidade à população, Então esse é o terceiro setor, entidades privadas, mas sem fins lucrativos, que prestam aí serviços, ajudam o Estado, a administração pública, na realização aí dos serviços públicos, Então, e esses entes do terceiro setor, muitas vezes podem firmar aí, parcerias com o poder público, justamente para poder fomentar essas atividades, mas o que gera muitas dúvidas, principalmente dos gestores aí dos municípios, que muitas vezes dependem dessas organizações, do terceiro setor, para implementar as políticas públicas no município. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas, do que vem a ser essas organizações e quais as diferenças delas, Porque o principal erro é achar que tudo é igual e tudo é regido pela mesma norma e não é, No caso, aqui nós temos as organizações sociais, as OS, nós temos as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, e nós temos as organizações da sociedade civil, as OSCs. Então são três tipos de organizações diferentes, que podem celebrar aí acordos, ajustes, convênios com o poder público e que tem regramentos diferentes e elementos diferentes também, que eu vou trazer aqui nessa dica de hoje de gestão, alguns elementos já para o gestor ficar atento, E mais uma vez aqui, conhecer essas diferenças e os regramentos próprios de cada uma delas é fundamental aí para isso, Mais uma vez, repito, bato na tecla, estou batendo em todos os vídeos, que o gestor deve se assessorar de uma consultoria jurídica, de uma assessoria jurídica técnica, que entenda bem desses ramos, para que possa aí realizar esses termos de ajuste, termos de parceria com essas organizações, e não venha a ser aí responsabilizados pelos órgãos de controle, por qualquer falha nesse termo. E o principal motivo de falha é o desconhecimento, da legislação que rege aquela organização em específico, Igual eu falei, são aí três organizações, tipos de organizações diferentes, regidas por regulamentos próprios com características próprias. Então não pode misturar aí um tipo de organização com outra, Cada um tem o seu tipo de ajuste, e é importante o gestor conhecer isso, e ele vai conhecer isso tendo uma assessoria jurídica de qualidade aí técnica, assessorando para realizar isso. Então vamos lá, a primeira delas, as organizações sociais, também conhecidas como OS. A parceria, no caso da administração com as OS, ela é regulada pela Lei 9637, lá de 1998. Quais são as principais características das organizações sociais? Elas foram idealizadas para substituir órgãos e entidades da administração pública. Ela fomenta suas atividades mediante formalização de contrato de gestão com o poder público, ou seja, as OS fazem contrato de gestão com o poder público, E esse ato é discricionário, Ela deve possuir um conselho de administração
com representantes do poder público. Ou seja, na OS tem que ter um conselho de administração que tem que ter representantes do poder público. E a contratação pode ser feita por licitação dispensável para a prestação de serviços contemplados no contrato de gestão. Faz o contrato de gestão e a licitação pode ser dispensável no caso das organizações sociais. Essas são as principais características. Agora, qual é a diferença delas com as OCIPs? As OCIPs são organizações da sociedade civil de interesse público. A parceria entre o poder público e as OCIPs já é regulada pela Lei 9790, lá de 1999. E elas não foram idealizadas para substituir órgãos e entidades da administração pública como a OS. Fomenta suas atividades mediante formalização de termo de parceria com o poder público. Ou seja, enquanto lá na OS formalizava essa parceria com contrato de gestão, aqui no caso das OCIPs é o termo de parceria, ou seja, são modalidades e instrumentos jurídicos diferentes. A OS a gente viu que ela qualificava-se por ato discricionário, ou seja, um ato da administração que vai dar àquela entidade privada o título de organização social ou não. Quem vai escolher é o gestor, é um ato discricionário. Já a OCIP, ela qualifica-se por ato vinculado, ou seja, ela preencheu todos os requisitos lá constantes na Lei 9790 de 1999, é vinculado, ou seja, não cabe ao gestor, a autoridade competente, no caso, oferecer o título de OCIP a essa entidade ou não. Preencheu todos os requisitos, automaticamente ela é já qualificada como uma OCIP. A OCIP deve possuir um conselho fiscal. A lei só fala isso, conselho fiscal. Lá na organização social falava que deve possuir um conselho de administração e deve ter representantes do poder público nesse conselho de administração da OS. E por fim, não há hipótese no caso da OCIP de dispensa de licitação, enquanto lá na OS a licitação é dispensável, aqui no caso da OCIP não há hipótese de dispensa de licitação, ela deve participar aí do processo licitatório normalmente. E por fim a OSC, que é o instituto mais recente, a Organização da Sociedade Civil. Já a parceria com a OSC, ela é regulada pela Lei 13.019 de 2014, que aqui a gente pode ter 3 pontos diferentes, que é bom que o gestor possa entender, para poder formalizar certinho e não fazer nenhuma ilegalidade aí que pode gerar alguma responsabilização ou anulação dessa parceria. Dentro da OSC, os tipos de parceria que tem com a administração pública é justamente, primeiro, termo de colaboração, depois tem a previsão do termo de fomento e depois o acordo de cooperação, ou seja, são 3 instrumentos diferentes para 3 características diferentes. Então vamos lá, cada um desses. Primeiro, termo de colaboração. O termo de colaboração é uma parceria quando ela é proposta pela administração, ou seja, a própria administração propõe essa parceria com a organização da sociedade civil, e que envolve recursos financeiros. Ou seja, quando a parceria com a OSC é proposta pela administração com recurso financeiro, é firmado o termo de colaboração. Quando a parceria é proposta pela própria OSC, a própria OSC propõe essa parceria com a administração pública, é realizado o termo de fomento, que também envolve recursos financeiros. Então, termo de colaboração e termo de fomento, a similaridade, os dois envolvem recursos financeiros. Termo de colaboração e termo de fomento, os dois têm recursos financeiros públicos. Diferença dos dois: termo de colaboração, a parceria é proposta pela administração, e no termo de fomento, a parceria é proposta pela OSC, pela Organização da Sociedade Civil. E o acordo de cooperação, o que ele difere desses dois? Que a parceria por acordo de cooperação tanto pode ser pela administração quanto pela OSC, mas a diferença vai ser que nesse caso do acordo de cooperação não tem recursos financeiros envolvidos. Seria aí a parceria técnica ali e tal, sem recursos públicos envolvidos. Então, com a organização da sociedade civil, OSC, nós temos esses 3 pontos, 3 instrumentos que podem ser realizados, conforme previsto lá na Lei 13.019 de 2014. Termo de colaboração, quando a parceria é proposta pela administração e tem recurso financeiro.
Termo de fomento, quando a parceria é proposta pela OSC e tem recurso financeiro também. E o acordo de cooperação, quando a parceria é proposta pela administração ou pela OSC, mas sem recursos financeiros, né? Então espero que tenha ajudado essas dicas e informações sobre o terceiro setor e as parcerias que podem ser firmadas aí com as diferentes organizações, né? A organização social de interesse público e a organização da sociedade civil, né? É importante o gestor ter essas diferenças em mente, né? Para cada um aí é um ajuste diferente que deve ser formalizado, né? Com características próprias, e o gestor deve identificar qual que é qual para poder realizar aí o ajuste correto e não ser penalizado aí pelos órgãos de controle, né? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo da série Desafios da Gestão Pública para 2022. Obrigado.